tá bom? Deus abençoe sua vida. João capítulo 3, do 1 ao 21. Esse capítulo tem o versículo, na verdade, né, mais conhecido da palavra de Deus, que é aquele versículo que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, tem este versículo nesse capítulo. E eu vou ler todo o contexto em cima desse texto aqui, para que nós possamos entender o que está acontecendo. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai, queremos lhe pedir que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, Senhor. Cada palavra, cada gesto seja para honrar e glorificar o teu santo nome, e que o Senhor venha falar aos nossos corações conforme a tua vontade. São várias as pessoas assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, e o Senhor conhece o coração de cada uma. A palavra dita é uma só, a palavra lida é uma só, mas o Senhor age no coração de cada um de maneira ímpar. Então, Senhor, continua fazendo a tua obra em nossos corações para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que tem
nele o João 3,16, né, que é tão conhecido, é o texto-chave da Bíblia. Eu acho que é o texto central da Bíblia é esse, porque na verdade a Bíblia ela é cristocêntrica. Eu vou falar um pouco disso um pouquinho mais à frente nessa palavra de hoje. É cristocêntrica, tudo leva a Cristo. Todos os acontecimentos da história, como falar na nossa maneira de dizer aqui dos ribeirinhos, todos os acontecimentos da Bíblia desemboca em Cristo. Tudo vai para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. E aqui a gente encontra Nicodemos indo de encontro a Cristo. Aqui no versículo 2 desse texto, no versículo 1 diz quem é Nicodemos. Nicodemos, ele é um fariseu. Olha o versículo 1. Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Sinédrio, a palavra Sinédrio a gente pode traduzir com tradução livre, como se fosse uma assembleia sentada. Sinédrio é assembleia sentada. Era uma assembleia de 70 homens, que eram os principais dos judeus, formado de 70 homens e mais o sumo sacerdote, que se reunia para julgar as causas do povo segundo a lei de Moisés. Era tipo uma mesa, um semicírculo, né? Em que eles se reuniam para julgar a causa do povo seguindo a lei de Moisés. Então, Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Era um homem que tinha já bastante sabedoria e bastante entendimento. Jesus, inclusive, no meio do texto que nós lemos, interpelou o Nicodemos por conta disso. Você sendo um dos principais, um homem tão estudado, não consegue entender o que eu estou te falando, né? Então, e por isso a gente vê aqui no versículo 2, Nicodemos foi à noite estar com Jesus. Por quê? Porque apesar de entender que Jesus foi enviado de Deus, apesar de entender que Jesus tinha algo de Deus nele, ele mesmo disse isso aqui, né? Porque aqui nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus. Mas por que ele foi ter com Jesus à noite? Muito provavelmente porque ele não queria problema para cima dele, porque seguir Jesus seria quase como uma heresia no meio daqueles que eram os principais dos sacerdotes naquele tempo, né? Então, assim, por isso que ele foi ter com Cristo à noite. Mas esse texto aqui, ele me fala, ele vem falar muito aos nossos corações acerca do que é o reino de Deus. E aproveitando isso aqui, irmãos, falando acerca daquilo que é o reino de Deus, deixa eu só dar um parênteses assim, eu abro parênteses, fecho parênteses, vou abrir. Se puder, você compartilha essa palavra. Compartilhe essa palavra no seu status, compartilhe essa palavra no seu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deixa Deus te usar nessa noite, amém? Fecha parênteses. São 4 temas principais que a gente pode ver nesse texto aqui. São esses temas que eu vou falar com os irmãos nessa noite. Quais os temas a gente pode entender nesse texto aqui? Ele fala sobre o novo nascimento, ele fala sobre o vento do Espírito, ele fala sobre a serpente no deserto e ele fala sobre as luzes e as trevas. E eu quero tratar desses quatro temas nesse texto aqui, nessa noite com os irmãos, para que nós possamos entender um pouco daquilo que Cristo quis explicar a Nicodemos. E explicando a Nicodemos e colocado aqui no Evangelho por João, para que o povo consiga entender o que é seguir a Cristo, o que é estar com Cristo. O primeiro tema aqui que ele fala sobre o novo nascimento, né? O novo nascimento, ali no versículo 3.
Aí isso respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso gerou uma confusão na cabeça de Nicodemos, porque obviamente ele não tinha o Evangelho, eles não tinham o Evangelho, eles só tinham mesmo as cartas do Antigo Testamento para estudar. Então esse negócio de renascer, de ser recriado, para eles era uma coisa muito estranha, e por isso ele não conseguiu entender ou não quis entender mesmo, né? Mas o fato é que o que Cristo quis dizer aqui, nesse novo nascimento, nessa nova vida, aí ele falou: mas como é que eu vou fazer isso? Um homem já crescido, um homem já velho, voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? Jesus: não é isso não. O que Jesus estava querendo dizer aqui nesse nascer de novo e hoje, não é possível que nós todos que estamos aqui reunidos não saibamos o que significa isso. Nascer de novo é nascer no Espírito, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nascer de novo significa recomeçar. Nascer de novo significa um novo começo. E é tão bom, é tão belo que Jesus tenha dito isso, irmãos, para que a gente, quando aceitar Jesus, a gente se sinta dessa maneira, como alguém que teve uma nova oportunidade de vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixa eu falar para você: abandona o seu velho homem, abandone a antiga pessoa que você era e seja uma nova pessoa. O que Jesus está querendo dizer aqui é justamente isso. Nascer de novo é ser uma nova pessoa. Como já tinha dito, o próprio João disse ali em João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. João no capítulo 1 já tinha deixado bem claro acerca disso. Olha só no versículo 11: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para os filhos da promessa, ele veio para os judeus, os seus não os receberam. Aí a promessa se estendeu. Como se estendeu? Olha só, no 12: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí ele explica, bem explicadinho: a saber, os que creem no seu nome. Aí o 13 completa: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele deixa bem explicado aqui: não é uma relação sexual, não é uma vontade da carne, não é da vontade do homem, mas de Deus. É um nascimento, se tornou filho de Deus através de Jesus. Para Nicodemos era difícil entender isso, porque eles, e até hoje os judeus, têm dificuldade de acreditar que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque eles são filhos da promessa. A promessa foi feita a Abraão. Para eles está tudo garantido. É o que eles acham. Mas em João capítulo 14, versículos 6 e 7, Jesus deixou bem claro. Só o 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não aceitou Jesus vai ter que aceitar, irmão. A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará. Se não se dobrar nessa vida, vai se dobrar na outra. Esses que faz esse monte de coisa com o nome de Cristo, esse que arrasta o nome de Cristo na lama, pode ser que não vai aceitar nessa vida, mas na outra vai se ajoelhar diante dele. Só que não vai adiantar mais. Para nós entendermos, Jesus, irmãos, Jesus, ele não vai vir fazer apelo para ninguém. Não vai vir fazer apelo para ninguém. Jesus vai vir buscar os que são seus. Buscar aqueles que aceitaram a Ele como seu único e suficiente Salvador. É aqui, nessa vida, nesse plano,
que você vai saber se você vai para o paraíso, para o céu, ou se você vai para o inferno. Não tem depois um compartimento onde você vai fazer expiação pelos seus pecados. A expiação pelos seus pecados, o pagamento pelos seus pecados foi feito lá naquela cruz por Cristo Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é a Ele esse novo nascimento, esse nascer de novo que ele está falando com Nicodemos aqui. É necessário nascer de novo. E por que é tão necessário nascer de novo? Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 diz: porque os que estão em Cristo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Entenda isso. Você, meu irmão, minha irmã, que nasceu de novo, tira de ti tudo que vem da velha pessoa e que te arrasta para o inferno. Segundo o exemplo que ele deu aqui, no versículo 8, ele falando do vento do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Essa é uma segunda explicação que Jesus deu a Nicodemos sobre um segundo, como nós poderíamos ingressar no reino de Deus. Nesse nascer de novo, aceitando Jesus, no vento do Espírito, é ser guiado no vento, é ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Aceitou Jesus? No momento em que você aceita Jesus, você ganha o direito a duas coisas. Primeira, a salvação. Salvação. Não há outro nome no qual nós devamos ser salvos, somente em Cristo Jesus. Um exemplo disso é o ladrão, o malfeitor que estava crucificado ao lado de Cristo, que disse a ele, um zombou de Jesus e o outro falou: Senhor, lembra de mim quando você estiver no teu reino. E Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Acredito que Jesus morreu primeiro que aqueles homens, porque pode pesquisar, todo defunto que Jesus encontrou na Bíblia, ele ressuscitou. Jesus tem um problema com a morte, tanto que ele venceu a morte, morreu e ressuscitou. E não somente ele, todos aqueles que nele crê. Para a gente a morte é um piscar de olhos para estarmos na eternidade com o Senhor. Ele venceu a morte. Mas aqui em relação a esse ladrão que estava com ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aceitou Jesus. Olha, os dizeres dele foi esse: nós realmente erramos, eu realmente errei, eu mereço estar aqui. Primeira coisa, reconhecer o erro. Senhor, reconhecer o senhorio de Cristo. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Reconheceu que ele é o rei. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Foi salvo. Primeira coisa que você ganha ao aceitar Jesus: direito à salvação. Segunda coisa, não tem escala de primeiro e segundo, mas os dois ao mesmo tempo. Mas eu não posso falar os dois ao mesmo tempo, porque a minha língua não consegue e vocês não vão conseguir entender também. O Espírito Santo do Senhor passa a habitar dentro de ti. O Espírito Santo do Senhor passa a habitar em ti, e em ti
para te direcionar de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Jesus estava tentando explicar ao Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são nascidas e que querem entrar no reino de Deus precisam ser guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. É claro, eu sei que existe uma batalha muito grande entre as vontades da carne e a vontade do Espírito Santo do Senhor. Como a própria palavra de Deus diz isso, sou em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque os são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então não é que você não vai fazer o que você quer, mas você vai ter uma escolha. Você vai fazer a vontade da carne ou você vai fazer a vontade do Espírito Santo do Senhor. Porque aqueles que estão no mundo, aqueles que vivem de acordo com a vontade da carne, não têm poder de escolha. Não tem escolha. É só guiado pela carne, é só guiado pelo pecado. Não tem liberdade, e é essa a liberdade que Cristo nos deu. É isso que quer dizer aquele versículo tão dito por todos atualmente, né? João capítulo 8, versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque essa verdade que liberta, aí você pode falar assim, liberta de quê? Eu não sou preso. Eu não estou preso em nada. Inclusive os próprios judeus, quando Jesus falou isso, interpelou Jesus acerca disso. Olha, seguindo esse texto aí, 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? É a mesma coisa que o povo do mundo diz. É a mesma coisa que o povo que está na cachaça, nas drogas, no cigarro, e nas festas, na sem vergonhice para lá e para cá. É a mesma coisa que eles dizem. Presos são vocês, crente. Presos são vocês que não pode beber, não pode fumar, não pode bagunçar. Vocês é que estão presos, nós somos livres. Eu sou preso? Deixa eu falar para você. Se eu quiser beber, eu posso beber. Se eu quiser fumar, eu posso fumar. Mas eu não faço isso porque Cristo é o suficiente para a minha vida. Agora, para você hoje de fumar, para você hoje de beber, para me dizer quem é que é o preso? Quem é que está aprisionado? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não faço porque Cristo é o suficiente para a minha vida. 34 aí do texto aí que nós estamos lendo aí, desse João 8. Replicou Jesus, em verdade te digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha só, Jesus deixou bem explicado. Vocês se acham livres, mas vocês são escravos do pecado. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é ser livre. Ser livre não é poder dizer sim para tudo. Ser livre é poder dizer não quando necessário é dizer não. Você consegue dizer não para todas as suas vontades? Se você não consegue dizer não, significa dizer que você não é livre. E é disso que Jesus estava falando aqui. De sermos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. O primeiro objetivo de Jesus, nessa ilustração aqui do Espírito, do vento do Espírito, primeiro foi mostrar para Nicodemos que o reino de que Cristo estava falando não era um reino terreno, porque na verdade todos eles estavam pensando isso. Esse é um dos motivos daquele povo querer a crucificação de Cristo.
porque eles imaginavam que iam se insurgir numa rebeldia liderada por Cristo contra o domínio de Roma. Jesus ia tomar o domínio de Roma e reinar aquele povo ali. Mas Jesus não veio para esse reino terreno. Alguns dos discípulos de Cristo imaginavam isso, que ele seria um rei de Israel. Então Jesus, nessa ilustração aqui do vento do Espírito, já deixa claro para Nicodemos: olha, o meu reino não é esse que vocês estão pensando. Eu não vim para livrar vocês do domínio de Roma, eu vim para livrar vocês do pecado. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha só o que diz o versículo 8 que nós lemos. Agora, lendo o versículo 8, nos dá mais claridade na mente. O vento sopra onde quer. Ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. A segunda coisa que ele quis dizer neste versículo, que o reino dele não é terreno. E a segunda coisa, de que quem é guiado pelo Espírito não comanda a sua própria vida. É o Espírito Santo do Senhor que tem que te comandar. É o Espírito Santo do Senhor que tem que te enviar. É o Espírito Santo do Senhor que fala contigo todos os dias. Essa é a vida, aqui nesse versículo 8 aqui, ó, é a vida do cristão. É a nossa vida, irmãos. É assim que nós temos que ser. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe para onde vai. Eu não sei onde vou estar o ano que vem. Eu não sei onde vou estar o mês que vem. Mas Deus sabe. E é Ele quem vai me levar. É Ele quem vai me conduzir. A serpente no deserto. Versículo 14. O novo nascimento, o vento do Espírito e a serpente no deserto. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus aqui ele fez uma analogia com um acontecimento de quando o povo de Deus estava lá no deserto. E ele falou assim: assim como aquelas serpentes foram levantadas, assim o Filho do Homem também precisa ser levantado. Agora vamos tentar entender. Lá em Números capítulo 21, não vou ler o texto não, se você quiser ler na sua casa aí pode ler, para mim passar aqui. Números capítulo 21, o povo de Deus pecou e foi enviada uma praga para o meio daquele povo, que eram serpentes que começou a picar aquele povo, e o povo começou a morrer por conta do pecado deles. Aí clamaram os chefes das tribos, e clamaram ao Senhor, e o Senhor falou com Moisés: olha, construa serpentes, e ergam essas serpentes de madeira. Foi feito serpente lá. E as pessoas, quando forem picadas, se olhar para essa serpente, essas pessoas serão curadas. E assim eles fizeram. Assim toda serpente que aparecia e mordia, a serpente é picar ou morder? Mordeu. Tem dente aqui, tem. Mordeu. A pessoa cambaleando ali olhava para a serpente que foi erguida lá e era curada. Então Jesus, só lembrando, irmãos, esse povo que não se difere muito, abaixa um pouquinho, esse povo que não se difere muito da gente, que a gente fala que esse povo, foi demais, esse povo, a gente fala que era um povo idólatra, qualquer coisinha estava adorando outros deuses, qualquer coisinha estava se dobrando diante do bezerro de ouro. Né? E a gente fala: meu Deus, esse povo via tanto milagre de Deus, acompanhou o mar vermelho se abrindo, o Jordão se abrindo, e saía codornizes para eles comer, o maná vinha do céu, e esse povo ainda adorava. E nós, irmãos,
Olha o tanto de coisa que Deus tem feito no nosso meio, ou tanto de coisa que Deus já fez na minha, na sua vida, e de vez em quando a gente quer dar uma olhada maior assim, para o lado do carro, para o lado da casa, para o lado da esposa, para o lado dos filhos, achando que eles são maiores do que Deus, dando mais importância a isso tudo que veio de Deus. A gente começa a adorar a bênção e esquece o Deus que deu a bênção. Nós não somos muito diferentes desse povo, não. E por que eu estou falando isso? Porque chegou um tempo em que esse povo começou a adorar essas serpentes que foram erguidas para curar eles. Aí o rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias mandou destruir aquelas serpentes lá. Bem feito, povo idólatra. Então, essa ilustração aí já era muito mais fácil para o Nicodemos entender, porque era um conhecedor da lei, e um conhecedor da história do povo de Israel. Quando Jesus fez essa analogia, provavelmente ficou muito mais fácil para ele. Por quê? Porque Jesus queria que ele entendesse, e aqui serve para nós também, de que o veneno das serpentes, e isso aqui que eu falei lá no começo lá, que a Bíblia toda é cristocêntrica, tudo indica a Cristo. Até esse acontecimento lá no Antigo Testamento já era uma indicação daquilo que aconteceria com Cristo. Erga a serpente e quando as pessoas olharem para ela serão curadas. Cristo falou aqui, utilizando esse texto, porque é a mesma coisa que acontece conosco a respeito do nosso pecado. O veneno colocado em nós pela serpente do mal, que é o pecado, é dissipado quando nós olhamos para aquele que foi erguido na cruz, que é Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou aqui da serpente do deserto. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando nós olhamos para esse Cristo maravilhoso, que por nós foi crucificado naquela cruz, os nossos pecados são dissipados, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então, meu irmão, que você entenda que o seu pecado está pago, que você tem direito a uma nova vida, que você entenda que você tem direito a deixar tudo isso no passado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Entenda que Cristo é a solução para a sua vida de pecado. A sua vida longe da graça, uma palavra que as pessoas não gostam que seja dita, mas é o significado da palavra. Para aqueles que estão sem a graça, estão na desgraça. Então a solução para a sua vida desgraçada é a graça de Cristo. É a graça de Cristo. É olhar para Cristo. Outra ilustração que Cristo fez nesse texto está aí no versículo 19. Sobre as trevas e a luz. E aqui eu encerro o texto por hoje. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más, porque as suas obras eram más. Deus estava falando assim: eu sou a luz esteve aqui no mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E até hoje muita gente ainda prefere as trevas do que a luz. Até hoje muita gente está se escondendo nas trevas, a despeito de enfrentar a luz. Por quê? Porque quando você está na luz, as pessoas enxergam todas as manchas que você tem, as pessoas enxergam todos os problemas que você tem, mas enxergando os seus problemas é mais fácil de se livrar deles.
Chegou o tempo de você parar de procurar culpados para os seus problemas. Chegou o tempo de você parar de procurar culpados por tudo de mal que acontece contigo. Chegou o tempo de você levantar a cabeça e falar: eu não quero mais ficar nas trevas, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que eu pedi no começo para que você compartilhasse esse vídeo. Não porque o pastor é bonito, não. É porque tem um monte de gente que precisa entender que chegou o tempo de vir para a luz. Se você está assistindo esse culto, se você está aí nesse momento e sabe que existe a necessidade em ti de voltar para Cristo. Eu não sei por que motivo você se afastou. Eu não sei por que motivo você se afastou de Jesus. Mas chegou o tempo de você voltar. Chegou o tempo de você escolher por Cristo Jesus. Chegou o tempo de você entender que Cristo é a única saída para a sua vida. Talvez você nunca fez qualquer tipo de compromisso com Cristo na sua vida. Talvez você nunca tenha aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Mas nessa noite você conseguiu entender que falta algo em ti. Nessa noite talvez você tenha conseguido entender que a despeito de você buscar em tantos lugares, você já foi em tantos lugares, em tantos especialistas, e não consegue ter paz, não consegue dormir, não consegue ter convivência social. Você se sente solitário em meio à multidão, porque falta algo para preencher a sua vida que não pode ser preenchido por nada nesse mundo. Somente a presença do Senhor. Somente a presença do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa diminuir. Você precisa se humilhar diante dEle. Você precisa falar: Senhor, eu reconheço os meus erros. Eu quero nascer de novo, Pai, para que o Senhor cresça em mim. Quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Quero olhar para Ti e que meus pecados sejam dissipados, Pai. Quero optar, Senhor, pela luz e não pelas trevas, Senhor. Fale com o Senhor aí onde você está nesse momento. Fale com o Senhor. Toque em nossos corações, Senhor. Toque nos corações, Pai. Que nós possamos, nossos corações voltados a Ti, Senhor. Mais de Ti, Pai. E cada dia menos de mim, Senhor. Que eu diminua.
seu amor, infinita humildade. Fale com o Senhor aí onde você está nesse momento. Fale com Deus aí onde você está nesse momento. Fale com Ele sobre os seus pecados e peça perdão ao Senhor. Se conserte com Cristo nesse momento. Se conserte com a sua família nesse momento. Restaure o teu lar. Restaure sua família. Restaure sua vida. Restaure sua saúde. De ti, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus, quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha cuidar de nossos corações. Que o Senhor venha dar direcionamento às nossas vidas. Direcionamento que vem de Ti em todos os momentos, Senhor. Em todas as nossas decisões, Pai. Meu Deus, aqueles que nesse momento sentiram no coração de voltar para a Tua presença, Senhor, que eles possam firmar um compromisso contigo. Aqueles também que Te aceitaram como Senhor e Salvador, que possam firmar o compromisso contigo. Que eles possam fazer contato conosco para que possam ser cuidados, que possam ser acompanhados. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, como diz a Tua palavra, dar ordens aos anjos a nosso respeito. Dê ordem aos anjos a nosso respeito e guarda as nossas casas. Guarda, Senhor, nossas famílias. Senhor, esse vírus que tem assolado a humanidade. Uma doença tão covarde, Senhor, que tem levado tantos e tantos. Cuida de nossas famílias, cuida de nossos amigos, de nossos familiares. Dê entendimento às nossas autoridades, Senhor. E que nós possamos, todos os dias de nossas vidas, glorificar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome, pois só Tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, amém e amém. Fique na paz, meu irmão, minha irmã. Se você quer fazer algum comentário, se você quer conversar conosco, tem aí o telefone. Possa comentar também no vídeo aí. Estamos à sua disposição. Deus abençoe todos vocês. Cresça, que eu diminua, que Ele apareça.